Todo mundo, em algum momento da vida, já se sentiu sozinho. Pode ter sido depois de um fim de um relacionamento, quando você mudou de cidade, quando você percebeu que os amigos já não eram os mesmos, ou simplesmente aquele momento em que estava cercado de pessoas, mas sentia que ninguém realmente entendia o que estava acontecendo dentro da sua cabeça. A solidão faz parte da experiência humana. O problema é quando ela deixa de ser uma fase e vira um estilo de vida, porque aos poucos ela começa a mudar a forma como você se enxerga e enxerga as pessoas também. Depois, muda a forma como você enxerga o mundo e, por fim, muda a forma como você enxerga a si mesmo. E é exatamente sobre isso que Taxi Driver fala. Muita gente resume esse filme dizendo que ele conta a história de um homem enlouquecendo, mas eu acho que essa definição é simplista demais, porque Travis não acorda simplesmente fora da realidade, ele vai chegando lá e talvez justamente isso que torna o filme tão perturbador. A gente acompanha cada pequeno passo dessa transformação. Não existe um momento específico em que ele deixa de ser uma pessoa comum e vira alguém perigoso. Existe apenas uma sequência de dias iguais, noites intermináveis, rejeições, silêncio e uma solidão que vai tomando espaço até não sobrar mais nada. E é por isso que Taxi Driver continua sendo um filme tão atual, porque no fundo, ele não fala apenas sobre violência, ele fala sobre o que pode acontecer quando o homem passa tempo demais sem sentir que pertence a algum lugar. O mais assustador é que tudo começa de um jeito extremamente comum. Logo no começo do filme, nós conhecemos Travis. Ele é um ex-combatente do Vietnã que sofre de insônia. Como não consegue dormir, decide trabalhar como um taxista durante a madrugada. Quanto pior o horário, melhor para ele. Não importa se vai dirigir pelos bairros mais perigosos de Nova York. O importante é ocupar as horas. Enquanto leva desconhecidos de um lugar para o outro, ele observa tudo. Prostituição, crime, violência, pessoas completamente diferentes entrando e saindo do seu carro sem nunca realmente enxergarem quem está dirigindo. E esse detalhe é importante. Travis conversa com muita gente durante o trabalho, mas não cria conexão com absolutamente ninguém. Ele passa horas cercado por pessoas e ao mesmo tempo completamente sozinho. É curioso como isso parece contraditório, mas talvez seja justamente uma das formas mais comuns de solidão hoje. Você pode trabalhar com centenas de pessoas, conversar o dia inteiro, responder mensagens, ter redes sociais e ainda assim sentir que ninguém realmente conhece você, porque presença física não significa vínculo emocional. O trabalho de Travis simboliza exatamente isso. Ele está sempre levando pessoas para algum lugar, mas ele mesmo nunca chega a lugar nenhum. A rotina dele é circular, uma noite igual a outra, sem amigos, sem família, sem alguém esperando ele voltar para casa. E quando esse tempo vazio dura tempo suficiente, a mente começa a preencher o espaço vazio. E é aqui que a solidão deixa de ser apenas um sentimento. Ela começa a alterar a forma como você interpreta o mundo. E isso fica muito mais evidente quando Travis acredita finalmente ter encontrado alguém capaz de mudar a sua vida. Em determinado momento, Travis vê Betsy trabalhando na campanha de um candidato político. Ela nem conhece ele, mas na cabeça dele, ela imediatamente vira uma espécie de símbolo. Ela representa uma vida normal, uma vida limpa, uma oportunidade de finalmente fazer parte de alguma coisa. Depois de insistir bastante, Travis consegue ter um encontro. Durante alguns instantes, parece que sua vida finalmente está mudando. Só que existe um problema enorme. Ele não sabe se relacionar. Ele passou tanto tempo isolado que perdeu completamente a noção do que é considerado normal numa interação social. Então acontece uma das coisas mais desconfortáveis do filme. Ele leva Betsy para assistir um filme pornô. Na cabeça dele, aquilo não era um absurdo. Era apenas mais um cinema. Ela vai embora, nunca mais quer vê-lo, e Travis simplesmente não entende. Essa cena costuma ser vista apenas como uma demonstração de estranheza do personagem, mas ela revela algo muito maior. Quando uma pessoa vive isolada durante muito tempo, nós aprendemos constantemente observando as reações das outras pessoas. Aprendemos o que é adequado, aprendemos a empatia, aprendemos limites. Quando essa interação desaparece, nossa percepção começa a ficar totalmente distorcida. A pessoa não percebe que mudou, ela continua acreditando que está agindo normalmente, e quanto maior o isolamento, maior essa distância entre a realidade e a imagem que ela faz dela. A rejeição de Betsy não destrói apenas um relacionamento, ela destrói a única esperança que Travis tinha de voltar a fazer parte do mundo. Depois disso, ele deixa de tentar se aproximar das pessoas. Agora, ele começa a enxergá-las como inimigas. Depois que Betsy rejeita Travis, alguma coisa muda dentro dele. As anotações no diário ficam cada vez mais agressivas. Enquanto ele dirige pelas ruas durante a madrugada,
Ele começa a enxergar Nova York como um lugar completamente tomado pela sujeira, pela violência, pela corrupção, prostitutas, cafetões e usuários de drogas. Para ele, tudo aquilo passa a representar um único problema. Mas aqui existe um detalhe interessante. A cidade não mudou de uma semana para outra. As pessoas continuavam as mesmas. Quem mudou foi Travis. Quando a solidão se prolonga por muito tempo, ela pode distorcer a maneira como enxergamos o mundo. Aos poucos, a mente deixa de procurar motivos para confiar nas pessoas e começa a encontrar razões para desconfiar de todo mundo. O sofrimento vira uma lente e quando você olha através dela, parece confirmar que o mundo é um lugar ruim. E é exatamente isso que acontece com Travis. Enquanto ele tentava encontrar alguém que pudesse se conectar, agora ele já não procura mais companhia. Quando a pessoa passa tempo demais alimentando esse tipo de pensamento, a raiva começa a parecer uma solução. É nesse momento que Travis deixa de ser apenas um observador da violência e ele decide fazer parte dela. É depois disso que Travis começa a mudar de verdade. Ele compra várias armas, passa a treinar sozinho todos os dias e cria uma rotina quase obsessiva. Treinar saque rápido, adaptar o mecanismo para esconder um revólver na manga e passa horas em frente ao espelho ensaiando uma imagem que quer transmitir. É nesse momento que aparece uma das cenas mais famosas da história do cinema. Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando com quem então? Aqui não tem mais ninguém. À primeira vista parece apenas um homem enlouquecendo diante do espelho, mas essa cena diz muito mais sobre quem Travis se tornou. Durante praticamente todo o filme, ele foi invisível. As pessoas entravam no táxi, saíam dele, ignoravam sua existência. Betts o rejeitou. Ele não tinha amigos, família ou qualquer pessoa com quem pudesse dividir o que sentia. Pela primeira vez, ele encontra uma maneira de deixar de ser ignorado. Perceba como o objetivo dele muda ao longo da história. No começo, Travis queria ser aceito, queria encontrar alguém que desse jeito à sua vida. Mas quando essa esperança desaparece, surge outra necessidade, deixar de ser invisível. E isso acontece muito fora do filme. Quando alguém passa tempo demais sem sentir que pertence a um lugar, é comum começar a buscar validação de qualquer forma. Algumas pessoas tentam chamar atenção pelo sucesso, outras pelo dinheiro, outras pela fama. Travis escolhe um caminho muito mais perigoso. Ele acredita que só será visto se transformar em alguém capaz de causar medo. Na cabeça dele, ele já não está preparado para cometer um crime, está se preparando para cumprir uma missão. E é justamente essa mudança que torna ainda mais perigoso, porque quando uma pessoa acredita que está fazendo a coisa certa, ela deixa de enxergar os próprios limites. O próximo passo já não é mais imaginar a violência, é colocá-la em prática. Depois de abandonar a ideia de assassinar o candidato, Travis volta a sua atenção para Iris, uma adolescente presa na prostituição, convencido de que precisava salvá-la. Ele invade um prostíbulo e mata todos os homens que exploravam a garota. A sequência é brutal. Travis sai gravemente ferido, deitado no chão, esperando a polícia chegar. Durante alguns segundos, parece que aquela será a consequência inevitável de todas as escolhas que ele fez ao longo do filme. Mas então, acontece algo inesperado. Os jornais transformam Travis em um herói. A imprensa conta sua história como a de um homem corajoso que tentou salvar uma jovem. As pessoas passam a admirá-lo, e até Betsy reaparece olhando para ele de uma forma completamente diferente. E é justamente aí que Taxi Driver faz uma crítica mais inteligente, porque para quem está de fora, Travis resolveu um problema, mas nós acompanhamos toda a jornada dele. Nós sabemos que aquela violência não nasceu no prostíbulo, ela começou muito antes, nas madrugadas solitárias, nas rejeições, na sensação constante de não pertencer a nenhum lugar. O mundo enxerga apenas o ato final. O filme nos obriga a olhar para tudo o que veio antes, e talvez seja por isso que o final cause tanto desconforto. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, Travis volta a dirigir seu táxi como se nada tivesse mudado. O olhar continua inquieto, a solidão continua ali, e a sensação é que aquele vazio nunca foi embora. No fim das contas, Travis não encontra paz. Ele apenas encontra uma forma de fazer o mundo finalmente olhar para ele. E essa talvez seja a maior ironia do filme. A sociedade reconhece Travis justamente quando ele já está completamente perdido. O que faz Taxi Driver continuar sendo um filme tão marcante não é a violência, é o caminho que leva até ela. E talvez seja por isso que esse filme continue tão atual, porque a solidão não transforma todo homem em um Travis, mas ela muda, aos poucos, a forma como ele enxerga o mundo, as pessoas e a si mesmo. Quando alguém passa tempo demais sem sentir que pertence a algum lugar, esse vazio começa a ocupar espaços que antes eram preenchidos por esperança.
No fim, Taxi Driver não é apenas uma história de um homem violento, é a história de um homem que deixou de sentir que faz parte do mundo. E talvez essa seja a pergunta que o filme deixa para nós. Quantas pessoas vivem exatamente assim hoje, carregando um vazio que nem percebe? Porque, às vezes, a pior consequência da solidão não é estar sozinho, é deixar de reconhecer quem você era antes dela.